Porto de Honra. Uma hora de grandes conversas na Rádio Festival com a jornalista Alexandra Pereira. Em 14 anos desde a sua fundação, o Acroclube da Maia reúne já um palmarés invejável. Colocou o nome de Portugal na rota da acrobática mundial, trazendo até à Maia pódios que rivalizaram com os países que mais cartas dão na modalidade. Hoje, em Porto de Honra, percorremos o passado recente do Acroclube da Maia. À conversa connosco vão estar o presidente, Manuel Barros, e o diretor técnico, Lourenço França. Sejam bem-vindos. Porto de Honra. Sejam bem-vindos então a mais um Porto de Honra. Obrigada por estarem hoje os dois aqui para falarem do Acroclube da Maia, que começou realmente, não vai assim há tanto tempo quanto isso, mas o que é certo é que eu acho que já toda a gente em Portugal ouviu falar do Acroclube da Maia. Presidente, começo por si. Manuel, como é que é esta sensação de ter começado um projeto há relativamente pouco tempo e de já ter dado frutos tão bonitos? Bom dia. Agradeço à Rádio Festival o facto de dar esta oportunidade e de divulgar o trabalho realizado pelo Acroclube da Maia. É uma honra para nós. Claro que a sensação é muito boa, portanto, termos iniciado em 2004 este percurso e muitos daqueles que iniciaram continuam cá a fazer o melhor que podem, que sabem, pelo projeto e pelo seu desenvolvimento e crescimento, mas trazer para a Maia, para o Norte e para Portugal esta importância que neste momento o Acroclube da Maia tem no panorama da ginástica acrobática mundial, enche-nos a todos, como é óbvio, de orgulho e estamos cá para trabalhar cada vez mais. Já lá vamos a perceber ao longo desta conversa, pelo menos a ideia que tenho é que não temos assim tantas tradições quanto isso na modalidade. O Manuel e o Lourenço hão de me corrigir se eu estiver errada, mas antes, Manuel, recorde-nos esta história, como é que nasce o Acroclube da Maia? O Acroclube da Maia nasce em agosto de 2004, com um conjunto de jovens que se viram privados de trabalhar com os seus treinadores de então, nomeadamente o professor Lourenço França e o professor Tiago Maia, e pronto, iniciou-se nessa altura um trabalho em conjunto, ainda sem a inscrição do próprio clube, portanto, que só foi formado oficialmente em dezembro de 2004, e portanto foi a partir daí que as coisas começaram a funcionar e a acontecer, assentes em muita adversidade que foi acontecendo ao longo do tempo, porque no fundo, em termos de apoios, tínhamos apenas a nós próprios, não tínhamos mais nada, e portanto isso criou-nos de facto a vontade de trabalhar em prol de um projeto, torná-lo cada vez mais forte, cada vez maior, e isso foi conseguido. Deixe-me perguntar, e imagino que o Lourenço também vai querer entrar nesta altura na conversa. Portanto, o Acroclube da Maia nasce precisamente do encerramento de um outro clube. E por que não desistir? E por que não ficar por ali? Não, o Acroclube da Maia não nasce de encerramento de qualquer clube, nasce da dissidência de algumas pessoas desse mesmo clube, portanto, tomou-se outro rumo, por incompatibilidades que não interessa neste momento relevar, e então a partir daí surgiu este projeto, assente essencialmente no professor Lourenço e no professor Tiago Maia, porque eram a eles que nós seguíamos na altura, ainda não tínhamos nenhum de nós responsabilidades diretivas, como é óbvio, na altura não existia ainda nada formalmente. Se soubessem o que sabem hoje, não é? Imagino eu. Teríamos começado mais cedo, provavelmente. Professor Lourenço, muito obrigada também por se juntar a nós nesta conversa. Obrigado. Eu vou só reformular então o que eu perguntava ao Manuel. Ou seja, foi um olhar à volta e perceber que as coisas podiam ser feitas de outra maneira e ter outros frutos, ter outros resultados. Na altura foi um pouquinho o não saber o que fazer. Nós tínhamos acabado de vir de um campeonato do mundo com alguns dos ginastas, vimos-nos privados de poder continuar, terminar, desistir era sempre uma opção. Não foi, contudo, a opção de um grupo de ginastas e de um grupo de pais que disseram que naquele agosto disseram, a gente arranja aí um sítio e vamos treinar. Ora, o único sítio que havia era um jardim público na Maia, e portanto
quando são os próprios pais dos ginastas a dizer que então, excelente, então têm um jardim, relva, pronto, quem somos nós para dizer que não? E assim foi, e durante todo o mês de agosto treinamos no Parque dos Multidos da cidade da Maia. A mala do meu carro era digamos, não tinha nada meu, tinha tudo de que era preciso para o clube, e depois o clube foi evoluindo, porque felizmente em agosto não choveu, mas em setembro as aulas começam e era preciso fazer alguma coisa. Mudamos para um campo de relva sintética, portanto passamos da relva natural para a relva sintética num indoor soccer também da Maia, fruto da colaboração de um dos pais que tinham algum contacto, mas as condições também não eram as melhores. Claro que naquele ímpeto inicial qualquer coisa servia. E depois, mais uma vez, fruto do trabalho e do desenvolvimento de um grupo de pais, conseguimos alugar um espaço na Escola Secundária da Maia, e fomos ao primeiro campeonato da Europa treinando assim, com muito pouco equipamento. Íamos ao fim de semana treinar a um clube que tinha um bocadinho mais condições do que nós tínhamos, e em 2005 fomos ao campeonato da Europa assim. Mas é como eu digo, quando as coisas nascem fruto da adversidade, não há impedimentos, ninguém tem dores, faz tudo, não há frio, não há chuva, e portanto o evoluir do clube foi muito bom, porque nasceu assim, nasceu de uma adversidade, e as coisas conseguem evoluir sempre com um sorriso na cara, porque estamos muito melhor do que estávamos ontem, e assim foi. E o clube foi crescendo e evoluindo um pouco fruto das instalações que tinha. Neste momento nós temos umas instalações próprias que posso dizer com foi orgulho. Do 8 para 80, não é? Sim, são invejáveis, são quase 3.000 metros quadrados de área, e os projetos multiplicam-se, mas se eu disser a uma pessoa que há 14 anos nós estávamos num jardim público, parecemos uns tolinhos a dizer uma coisa destas, não é? Porque, de facto, olhando ao que estávamos, 14 anos não é assim há tanto tempo como não isso. Não é de todo, não é? Para mais para criar alicerces, não é? Para toda a fundação, porque há aqui muita burocracia, imagino eu, por trás disto tudo, e depois palmilhar todos esses pormenores. Deixe-me destacar, porque é notável realmente a participação que esses pais tiveram também no vosso crescimento. Sim, os pais são, desde sempre, uma das pedras basilares do clube. Os eventos que nós organizamos, ainda hoje, são baseados no trabalho voluntário de um grupo, maior ou menor, de pais encarregados de educação, muitos deles que já não o são, porque os seus filhos já não fazem ginástica, ou fazem ginástica, mas ou estão envolvidos, mas não como ginastas, porque também foram crescendo, e, portanto, continuam envolvidos, ligados ao clube, e já não tem nenhuma relação, digamos, parental com alguém que faça ginástica, e que há 8 anos, ou há 6 anos, ou há 10 anos faria mais sentido o envolvimento, e agora é por gosto, pela ligação que foi criado, o Maia International Acro Cup que nós organizamos, que é, com orgulho, a maior prova de ginástica acrobática realizada no mundo, é feita do trabalho voluntário de uma enorme equipa de pais e outros voluntários, é um facto, muitos deles que tiram férias das suas férias, metem férias no trabalho para poderem estar aqueles 4 dias ou 5 dias a trabalhar. E isto, obviamente, é um caso de estudo, porque todo o país funcionasse assim, com este empenho, com esta vontade, e as coisas correriam de certeza muito melhor. Pelo menos a ver pelo percurso que vocês já percorreram. Manuel, há pouco falávamos de dificuldades. Quais são as principais que se encontra quando se quer criar um clube de raiz, criar a sua base de forma sustentada? São as burocracias, desde logo? Não são as burocracias também, mas essencialmente para o nosso desporto é de facto o espaço físico, as instalações.
porque sem instalações é muito difícil treinarmos, principalmente em determinados períodos do ano. E essas foram as maiores dificuldades que nós tivemos. Mas, como o Lourenço diz, quando as coisas partem de determinada adversidade, nós queremos mostrar que é possível fazer-se, e estes pais, na altura foi um grupo de ginastas, pais e treinadores, 75 pessoas, portanto estamos a falar aqui numa massa crítica que permitiu, naquela altura, pensar muito bem qual era a estratégia que queríamos seguir, e já nessa altura recorda-me que com 1 ano ou 2 anos de existência nós delineámos uma estratégia que nos trazia até aqui ao 15º ano. Portanto, neste momento conseguimos cumprir com mais metros quadrados ou menos metros quadrados de instalações, mas era este o percurso que nós queríamos fazer, e portanto isso foi conseguido, e foi conseguido graças a este número de pessoas que se envolveram, que se aplicaram, que dão muito o seu tempo em prol do clube, e foi possível fazermos este percurso, foi possível fazermos aquilo que as pessoas, que nós achamos, e acho que se deve pensar que de facto é um caso de estudo, como diz o Lourenço, porque não é normal vermos isto em outra associação ou em outra coletividade esportiva ao longo deste país. Portanto, ou passam muitos anos, dezenas de anos, para que se ganhe algum impacto, alguma expressão. No nosso caso foi com uma dezena de anos conseguimos todo este trabalho alicerçado também em todos estes resultados desportivos ao longo dos últimos anos, principalmente a partir de 2009, e isso assenta essencialmente no trabalho da nossa equipa técnica, porque não são os dirigentes que vão treinar, quer dizer, podem criar condições para isso, mas... Eu vou interromper só aqui o Manel, porque há aqui um dado que é interessante. Isto pode-se fazer muito com o trabalho das pessoas, mas há aqui uma dose de alguma maluquice no bom sentido, porque nós nascemos em dezembro de 2004 e em março de 2007, não foi muito tempo depois, portanto, tivemos mais ou menos 2 anos, estávamos a fazer o primeiro Maia International Acro Cup. Nós não tínhamos instalações, e resolvemos fazer a primeira prova internacional de ginástica acrobática de Portugal. Como é que se chega à beira de alguma instituição nacional ou internacional e se diz, nós queremos organizar esta prova, pronto, não temos instalações, mas queremos organizar esta prova? É comprovar as vossas valências pessoais e profissionais? Como é que se chega? Chega-se assim, tal e qual como a Alexandra disse, vamos fazer. Precisamos de alguma ajuda, que foi o que nós fizemos com a Câmara Municipal da Maia, que nos ajudou, porque queríamos fazer numa instalação pública, camarária, que a Câmara tem um ginásio específico para a prática da ginástica, e dissemos que queríamos fazer lá, e eles alinharam um bocadinho nessa vossa maluqueira? Nessa maluqueira, e o que é certo é que fizemos, foi uma competição pequena no primeiro ano, teve 4 países, salvo erro, mas houve 4 países que se quiseram juntar a esta onda de começar a promover a ginástica. Em 2008 passamos de 100 ginastas para 400 ginastas. E isto foi um crescer enorme de um torneio que não existe na melhor altura do ano. Março é o início da época. Neste momento, posso lhe dizer que o Maia International Acro Cup está no calendário competitivo de todas as federações internacionais para que não marquem provas nacionais nesse fim de semana. Portanto, nós fizemos, correu-nos bem, a decisão que tomamos é sempre neste fim de semana, portanto, é sempre no primeiro fim de semana de março, e criou um sistema. Portanto, toda a gente sabe que o MIAC acontece no primeiro fim de semana de março. Não vamos marcar provas aí, porque isto dizem os belgas, os russos, os ingleses, todos. Ninguém marca provas nesse fim de semana, neste momento. Ora, de um clube tão pequeno como o nosso, que sim senhor, mostra que sabe organizar bem, mostra que tem uma capacidade organizativa boa, que faz com que as pessoas todos os anos queiram vir. Nós
já há muitos anos que nós não temos decréscimo do número de praticantes no MIAC. E em que é que vocês fazem a diferença nisso? Consegue identificar alguns pormenores que marquem a vossa diferença? Perfeitamente. A maneira como nós tratamos todas as pessoas que vêm é diferente. É um chavão dizer que o português sabe receber bem, mas nós levamos esse receber bem, não vou dizer ao extremo, mas eles sentem-se acarinhados aqui. Há delegações que vêm desde o primeiro ano e que têm um tratamento preferencial porque vêm desde o primeiro ano e é bom que assim seja. Há delegações da Rússia que vêm, eu acho que eles conhecem mais restaurantes em Matosinhos do que eu, porque todos os anos vêm e depois dizem, mas fomos ali, aquele sítio. Pronto, sentem-se bem, é um sítio que os acolhe bem, que os recebe bem, e depois a própria competição está organizada de forma que permita que eles venham num curto espaço de tempo. É uma competição longa durante o dia, mas são 3 dias de prova. 3 dias de prova não é uma coisa que os obriga a gastar muito dinheiro. Claro que a competição é das 8 da manhã às 10 da noite, e isso é pesado para os treinadores. Mas já agora, por uma curiosidade, como é que isso tudo se organiza? Eu sei que há algumas, até noutras atividades, este tipo de intercâmbios funciona um bocadinho por permuta. Aqui também existe isto? Há aqui um compromisso do Acroclube a participar em competições que outros países organizem? Funciona também assim? Não. É uma competição particular, vem quem quer. Há outras espalhadas pelo mundo, nós vamos a algumas, mas porque são importantes para nós do ponto de vista do plano técnico, e o que acontece é que neste momento nós fizemos-nos, não vou dizer importantes, mas imprescindíveis no panorama da ginástica acrobática mundial. As pessoas querem vir à nossa prova porque posso lhe dar casos de ginastas do Canadá que têm os Jogos Pan-Americanos, que é como se fossem os nossos campeonatos da Europa, e que, como são os ginastas que pagam as despesas, dizem aos pais: eu quero ir ao MIAC, não quero ir aos Pan-Americanos. O MIAC é mais importante tem mais competição, tem outros países que não há nos Pan-Americanos e, portanto... acaba por dar outra reputação, não é, aos atletas que por lá passam. Perfeitamente. Manuel, só para encerrar, o capítulo das instalações resultam de um esforço totalmente privado ou contou com alguma ajuda dita pública nesse sentido? Não, todas as instalações que nós fomos conseguindo e a evolução que elas tiveram ao longo dos anos de existência do clube depende essencialmente de nós. Não temos qualquer tipo de apoio para essas mesmas instalações. É claro que houve um momento em que a Câmara Municipal da Maia nos disponibilizou uma sala para nós treinarmos, que rapidamente e nessa mesma época se verificou que era exígua para aquilo que nós necessitávamos e, portanto, houve sempre a necessidade de o clube evoluir em termos de instalações e não só instalações, mas também equipamento, que uma coisa implica a outra, e a qualidade que fomos granjeando ao longo dos anos também assenta muito aí. Equipamentos uns novos, outros feitos por nós, outros comprados em segunda mão ou terceira ou quarta, não sabemos. Portanto, foi feito este percurso. Voltando um bocadinho atrás e àquilo que o Lourenço estava a falar há pouco, também temos de estar conscientes que a localização do clube geograficamente também é importante para que o MIAC se tenha afirmado. Eu quero dizer com isto o quê? Nós estamos a 5 minutos do aeroporto, estamos encostados ao Porto. Se assim não fosse, nós iríamos ter muitos problemas com as unidades hoteleiras e, portanto, socorremos-nos das unidades hoteleiras do Porto, porque a Maia não tem essa capacidade neste momento. Desde que nós começámos a fazer o MIAC, também houve uma explosão nas low cost e que se vieram fixar parte delas no aeroporto do Porto. Portanto, tudo isto congregado fez com que, de facto, fosse fácil chegar à Maia, fosse fácil competir aqui no MIAC. Portanto, isto também ajudou muito o crescimento
na minha ótica, do torneio em si. Bom, mas naturalmente se chegassem e não encontrassem um bom trabalho, eu com certeza ficavam felizes por ter vindo até cá conhecer, mas se calhar não voltavam e eles voltam, portanto. Bom, e já lá vamos realmente a perceber porque há 3 meninas em particular que têm estado na boca do mundo, por assim dizer, porque têm consecutivamente trazido até nós medalhas e juntando naturalmente resultados ao palmarés do Acroclube da Maia, mas antes tentar perceber ou fazer aqui a reflexão possível da acrobática em Portugal. Temos raízes? Temos tradição? A ginástica acrobática é uma modalidade razoavelmente recente. Terá 20 e tal, 30 anos, desde que os primeiros começaram a desenvolver a modalidade. Portanto, comparativamente com países com outra tradição, caso dos países de leste, que têm uma tradição enorme, com famílias inteiras que desde os bisavós já fazem ou já são treinadores, nós estamos num patamar que não é exatamente o mesmo, mas que é o mesmo dos ingleses ou dos belgas ou dos espanhóis ou dos americanos, porque a modalidade, apesar de ser a modalidade da ginástica mais antiga, em termos de estrutura competitiva, é das mais recentes. A ginástica sempre viveu muito desta relação entre 2, 3, 4, 5 pessoas. Muito mais do que a ginástica artística, como vemos, como é agora, e a modalidade que é. Mas sempre foi num plano recreativo das atividades circenses, das feiras medievais, e, portanto, enquanto prática física da humanidade é muito antiga, enquanto prática desportiva, competitiva, é recente. Os primeiros campeonatos do mundo são de 1974. Portanto, é uma modalidade que tem, mesmo internacionalmente, 40, 50 anos no máximo. Em Portugal terá os seus 25, 30 anos. O Acroclube da Maia está desde o meio desse percurso. Voltando só um pouquinho atrás em relação às instalações, porque também apesar de nós estarmos umbilicalmente ligados às instalações que temos e ao apoio que a Câmara Municipal da Maia também nos tem dado, não propriamente nas nossas instalações atuais, mas no reforço que temos tido, dado o volume de ginastas que temos neste momento, as nossas instalações, por maiores que sejam, não comportam todos os ginastas que nós temos. Sobretudo porque é muito difícil ter os ginastas durante as horas normalmente letivas a treinar. E, portanto, o grosso da prática desportiva em Portugal é no fim da tarde. Portanto, chegamos aos 350 ginastas num espaço que seja 1800 metros quadrados de área, mas um aparelho é um aparelho. Sim. Só pode estar um de cada vez. E, portanto, a Câmara Municipal da Maia possibilitou-nos a utilização do complexo de ginástica da Maia num horário que foi aquele que nós necessitamos, com os nossos grupos de topo de ginástica artística feminina e masculina, o que muito tem ajudado a que as ginastas também progridam e evoluam, porque as nossas instalações são um pouco exíguas em algumas áreas. E, portanto, neste momento nós estamos espalhados, temos uma parte grande da nossa força de prática no complexo de ginástica da Maia e outra nas nossas instalações no Acroclube da Maia. Quem procura a modalidade, Lourenço? Quem procura? Eu acho que toda a gente procura em alguma altura da vida dos seus filhos, das crianças, procura a ginástica em alguma altura. Tempos houve em que a natação era obrigatória. O pediatra dizia que ele tem que fazer natação. Neste momento, a ginástica comprovadamente é a modalidade mais completa de todas. A natação, tendo as suas importâncias, há coisas que não consegue desenvolver e que a ginástica desenvolve, seja o ritmo, a flexibilidade, o tipo de força em algumas áreas, a coordenação e, portanto, as nossas classes iniciam-se a partir do momento em que nós temos meninos e meninas que consigam andar autonomamente e comunicar-se com um adulto. A classe dos mais pequeninos, da classe do Baby Gym, que nós estipulamos
que começa aos 18 meses, portanto 1 ano e meio. Temos crianças com 13 meses, mas cumprem estes requisitos. Andam sozinhos, autonomamente, e conseguem comunicar ou expressar-se com o pai ou a mãe, que acompanha, obviamente, a aula toda. E, portanto, em alguma altura, toda a gente procura a ginástica. E a ginástica tem outra vantagem, são muitas. Nós temos a ginástica acrobática, temos os trampolins, temos a ginástica artística, temos a ginástica de grupo, temos tantas vertentes, tantas modalidades que se adaptam ao tamanho corporal, ao físico, à disposição, digamos, não direi à vontade, mas à capacidade de poderem frequentar no horário que querem. Ou seja, quase que se encontra ali uma solução para todos os casos, não é? Por assim dizer. Sim, 100%. Mas há um perfil mais adequado, por assim dizer? Não há. Nem de género? Nem de género, muito menos. Neste momento, a ginástica em Portugal, e julgo que no resto do mundo, é uma modalidade, é das poucas modalidades que é maioritariamente feminina. Há muito mais meninas a fazer do que rapazes. A proporção será 7-3, 6-4 no máximo. Mas metade, nem pensar. Portanto, há muito mais meninas a fazer do que rapazes. E, portanto, não há nenhuma propensão, não há nenhuma morfologia, não há nenhum tipo de corpo que se adeque mais. Sobretudo porque, se pensarmos na ginástica enquanto todas estas ginásticas, eu posso não ter, digamos, a estrutura física que se adapte, por exemplo, à ginástica artística masculina, mas consigo fazer trampolins, consigo fazer ginástica acrobática. Ou seja, todos nós temos a capacidade de praticar uma dessas formas de ginástica. Temos, é isso? 100%. E o evoluir, digamos, o sucesso que vão conseguir ou não depende do corpo que tem, mas depende da vontade que tem de passar tempo no ginásio para chegar a atingir os seus objetivos. É só isto, é uma modalidade de trabalho, não é uma modalidade de sobredotados, nem de... tem muito jeito, todos têm e ninguém tem. Se trabalharem muito, todos têm. Mitos e preconceitos aqui à volta da ginástica, imagino que existam. Há vários, sobretudo alguns relacionados com a questão do peso e alimentares, que são mais preconceito do que outra coisa, porque é certo que para fazer algumas modalidades, nomeadamente na ginástica artística, eu preciso de uma estrutura corporal diferente do que preciso, por exemplo, na ginástica acrobática. Mas eu na ginástica acrobática, sendo uma modalidade de grupo em que tenho alguém mais pequeno que fica no topo e alguém maior que fica em baixo, eu preciso de tudo, do grande, do pequeno, do médio, do mais em cima. Portanto, a forma física é a forma física de cada um, o nível competitivo a que vão querer chegar, obviamente que depende daquilo que quiserem fazer. Se me chegar ao ginásio um ginasta ou uma criança que ainda não é ginasta, mas que quer fazer muito, e se conseguir trabalhar o tempo que é necessário, eu garanto que ele vai ser um excelente atleta. Segurança. Os pais não falam dessa questão. Há esta ideia, que imagino eu que seja completamente errada, de que é pouco seguro. Isso de andares aí aos saltos, não é? Imagino os pais a falarem com as crianças. Não, podes cair, podes-te magoar. Pode. Há sempre a situação de achar que é um desporto inseguro, não é? Eu acho que é mais seguro do que quase todos os outros, porque os locais de queda são todos almofadados. É só colchões e coisas que amortecem as quedas. Quando eles caem no futebol, arrebentam-se todos, raspam-se todos, lavam as pernas, lavam os joelhos. Na ginástica, felizmente, quase não há disso. Sobretudo porque, nomeadamente na ginástica acrobática, todos os voos, todos os saltos que eles fazem, como são feitos em grupo, tem alguém que os segura, o seu companheiro ou os seus companheiros, e nós temos uma data de equipamentos, nomeadamente cintos de segurança, que fazem com que seja o treinador, os ginastas estão presos no ar com umas cordas, e portanto é o treinador que está a segurar e a fazer as habilidades todas. Só quando isso está tudo completamente adquirido é que a gente consegue tirar esses equipamentos mais pedagógicos e é que conseguem
ficar sem rede. Fazer sozinhos e sem nenhum problema. Julgo eu, há mais lesões nas modalidades coletivas do que estamos a falar de lesões traumáticas, não é? De bater, cair, do que propriamente na ginástica. Presidente, o que é que muda? A cada pódio, a cada prémio que chega para o Acroclube da Maia, muda alguma coisa? Muda a responsabilidade que o clube tem e adquire a partir de cada momento desses para o mundo da ginástica e muda também aquela sensação que pessoalmente é adquirida pelos treinadores, que é no próximo eu tenho que conseguir outra vez, portanto começa a ser um hábito a vontade de querer continuar a estar nos pódios, como é óbvio, outra coisa não seria de esperar, mas temos que relativizar estas coisas, porque pelo mínimo pormenor as coisas podem não acontecer, portanto, e temos aqui que trabalhar muito bem, principalmente no caso dos treinadores, a mente dos atletas e muitas vezes, às vezes os próprios encarregados de educação, porque criam-se expectativas que às vezes podem sair goradas e não é essa o que queremos que aconteça, mas de facto aumenta muito a nossa visibilidade, aumenta muito a nossa responsabilidade em relação àquilo que fazemos a partir daí, porque as pessoas estão a olhar para nós. O torneio internacional em março é de facto um exemplo disso, porque naquele período ou naquelas semanas que antecedem aquele torneio, toda a gente está a olhar para o Acroclube da Maia, para a Maia, para o torneio, a ver como é que aquilo está a correr, se vai correr bem, se não corre, se há bom resultado, se não há, se há bons ajustamentos, tudo isto é importante. E sente esse olhar na medida proporcional certa que deveria ser? Às vezes achamos sempre que não damos a devida atenção às modalidades que não começam por foot, não é? Por assim dizer. Sente nessas alturas a visibilidade proporcional àquela que entende que merece? Nós nunca estamos satisfeitos com a visibilidade que atingimos, como é óbvio, mas nós, graças também ao nosso trabalho, criámos condições para que pudéssemos chegar aos meios de comunicação social. E também, graças à disponibilidade destes meios, que viram aqui alguma importância e alguma forma de estarem mais ligados às modalidades. Mas isso foi um esforço que nós fazemos, não só um esforço físico e no fundo de disponibilidade, mas também um esforço financeiro para que criamos aqui um elo de ligação com algumas pessoas que nos permitam aparecer e estar presentes várias vezes nos órgãos de comunicação social, com os nossos feitos, como é óbvio, não é? Claro. Não seria necessário isto, mas foi a forma que nós arranjámos de podermos estar presentes. Ou seja, com a sociedade, não é? Tenho desde sempre essa noção de que é preciso aparecer para se ser. Claramente. Sim, sobretudo porque há modalidades e clubes que têm um peso muito maior do que a nossa ginástica e o nosso clube. Qualquer modalidade, como disse, começada por foot, tem outro peso, seja nos jornais, seja nas rádios, nas televisões. O que é interessante neste momento é verificar que essas mesmas rádios, jornais e televisões já procuram perceber o que é que aconteceu e já dão o relevo que há 10 anos atrás não davam. Eu lembro-me de folhear um jornal desportivo e ver uma notícia minúscula de lupa de um feito desportivo de uma equipa de handball e uma notícia de quarto de página sobre o Jardel que tinha ido ao dentista. Portanto, eu acho que já não estamos neste excesso, neste patamar desmesurado de importância. Até porque eu não fui inocente quando disse fute, porque eu acho que já há outra modalidade que conquistou um bocadinho o seu espaço do futebol, que é o futsal, não é? Sim, hoje em dia o futsal já palmilhou, portanto se calhar estamos mesmo no bom caminho de começar a dividir as atenções. E a Federação de Futebol tem um trabalho enorme, muito meritório e tem conseguido conquistar. É exemplo do coisas. Que outras federações têm que fazer. É exemplo do que outras federações têm que fazer, sem dúvida alguma. Por exemplo, a Federação de Ginástica tem já uma equipa de comunicação que tenta dinamizar, promover, às vezes o que nós sentimos
é que estamos deslocalizados do centro de poder, seja a Federação, porque é em Lisboa, seja porque os órgãos de decisão estão em Lisboa e nós estamos ali na Maia. As notícias chegam muito mais tarde, isto não há internet, não há nada, ainda é tudo transistor, e portanto, às vezes é a sensação que nós temos, que é que ainda estamos um pouquinho isolados. Mas vamos tentando conquistar o nosso espaço à medida. O que eu sei é que nós primeiro temos que fazer, temos que mostrar para que olhem. No futebol, por exemplo, não. Basta aparecer, já estão a olhar. Independentemente de ganhar ou perder. Nós temos que ganhar e ganhar muito para que olhem para nós. Nós temos que fazer e fazer muito. Toda a gente nos pergunta, quando organizamos o torneio internacional, este é o maior? Isto é que interessa. É maior que o ano passado. Felizmente tem sido. Mas e no ano em que não for, isto também pode acontecer e é normal que aconteça. Nós estamos no limite, estamos com mais de 1000 pessoas, aquilo já não cabem em 3 dias quase. Portanto, é expectável que diminua. Oh, meu Deus, vai ser um drama. E eu acho que não, mas nós temos sempre que fazer mais. Isto é dar primeiro para receber depois. Em Portugal funciona muito assim. Bom, falemos então destas meninas, que eu imagino que tenham lá muitos atletas, mas elas é que realmente nos têm chegado até nós através das notícias. A Beatriz Carneiro, a Rita Ferreira e a Bruna Gonçalves. Não sei se quer falar o presidente, se quer falar o professor destas 3 meninas em particulares. Que atletas é que são estas? São 3 ginastas que se juntaram para fazer um grupo há pouco mais de 5 meses. Elas faziam grupos distintos. Depois do último campeonato do mundo, do último campeonato da Europa, em que 2 delas, a Beatriz e a Rita, conquistaram 3 medalhas de ouro, nós mudamos o grupo. Tivemos 5 meses para preparar, juntamos a Bruna a esse trio, porque isto é um trio de meninas. Neste momento já são quase jovens adultas. É isso que eu ia perguntar, que idade é que elas têm? Uma tem 18, 17 e 13. E portanto... São idades muito diferentes. Sim. Aí está a volante, a Bruna, tem 13 anos, tem que ser a mais pequena, obviamente. As 2 bases são praticamente do mesmo tamanho, quase da mesma idade. Uma no 12º ano, a querer entrar na faculdade daqui a poucos meses. Imagino que é aí que vai bater o 20, como se costuma dizer. Sim, espero que sim. A Beatriz no 11º. E pronto, juntamos este grupo. Elas conseguiram ser apuradas para o Campeonato do Mundo. Treinamos, confesso, arduamente para chegar lá no melhor da... O que é isso, treinar arduamente? Para termos uma noção. É fazer 8 treinos por semana, fazer 2 treinos bidiários às 6h30 da manhã, antes de elas irem para a escola, porque eu prefiro que elas treinem antes do que estejam a faltar às aulas, como se faz em outras modalidades. Eu prefiro que elas tentem ter uma carreira o mais dual possível, uma carreira académica e uma carreira desportiva, mesmo que às vezes seja mais complicado para nós a conciliação e mesmo para elas, porque chegam ao fim de um dia, depois de treinarem às 6h30 até às 8 da manhã, um dia de aulas, e depois às 4h30, 5 horas estamos outra vez no ginásio para treinar até às 9, aqueles às 9 da noite. E em idades em que são requisitadas para o mais variado tipo de iniciativas, não é? Portanto, tem que haver muita entrega, de facto. Tem que haver um equilíbrio grande, e o regime de treino foi mais ou menos este. Não é fácil, sobretudo porque elas não são profissionais, apesar de treinarem mais do que qualquer jogador da primeira liga de futebol. Treinam mais horas, tenho a certeza absoluta. Chegamos ao Campeonato do Mundo, julgo eu, numa boa forma, mas isto, como dizia há pouco o Manel, isto não é uma receita em que eu treino muito, não é? E vou derrubar o meu adversário, porque isto é um combate a 2. Eu não sei quanto é que os outros treinaram. E, portanto, eu posso tentar ou ter as minhas expectativas, mas chegar lá e 10 adversários meus estarem muito melhor do que eu, porque treinaram muito melhor, porque... E, portanto, tudo o que nós temos que pensar com elas, com os pais, com toda a equipa, nós vamos tentar atingir um determinado resultado.
e no nosso caso tentamos atingir a final, numa competição que é dura e renhida. Atingir a final já não é fácil, e depois dentro da final, porque até à final na ginástica acrobática eles fazem 2 exercícios, o exercício de equilíbrio e o exercício dinâmico, portanto um que tem os pinos, os ângulos, as figuras estáticas, e outro em que tem os saltos e os mortais. E depois de terem feito isto, soma-se as notas e os 8 melhores passam à final. E a final parte do 0, ou seja, é tábua rasa. Não interessa o que fizeram para trás, fazem um exercício, que nós chamamos de exercício combinado, como o nome indica, junta as duas coisas, e há um ranking no final desse exercício. O que tem melhor nota é o campeão do mundo. Parece simples. Parece. O sistema de pontuação é bastante simples e é até intuitivo. Claro que o facto de nós chegarmos a uma final que começa do 0, qualquer deslize deitou por terra tudo o que foi feito antes. Elas chegaram à final em primeiro. Estavam mais de meio ponto à frente das que estavam em segundo. Bastava que alguma coisa não tivesse corrido bem na final para que nada disso tivesse interessado. Mas graças a Deus correu tudo bem. Elas fizeram muito bem, e conseguiram vencer com mais de meio ponto também sobre as segundas. Foi ótimo, foi excelente. E que futuro para estas, como exemplo unicamente, não é? Tentarmos perceber que futuro é que um atleta medalhado em acrobática, em ginástica acrobática, tem em Portugal. Eu não sei se faz parte dos planos delas continuar na modalidade, mas que futuro é que se pode esperar de alguém que em Portugal é medalhado lá fora nesta modalidade? Não se espera de Portugal, não se espera nada. Podemos esperar fazer mais. Elas, a partir de agora, pela idade, passam ao escalão sénior. O escalão sénior tem outro peso, tem outra relevância mesmo para a própria federação. E tudo aquilo que podemos esperar é manter o ritmo, o volume de treino para chegar aos próximos campeonatos da Europa e conseguir ter uma boa prestação agora no escalão sénior. Do país, infelizmente, não esperamos absolutamente nada. Em momento algum, em Portugal, é possível que estes atletas passem a profissionais? Ou o regime existe? Era preciso que houvesse apoios, e já não digo estatais, apoios de mecenas, pessoas, empresas que apoiassem os ginastas, que lhes permitisse ter uma carreira académica, que também é importante, e que lhes permitisse o regime de treino, o volume de treino, para eles manterem o ritmo, porque, convenhamos, são campeões do mundo, ninguém quer ser menos do que isto agora, não é? Mesmo que a dificuldade agora aumente, não é? Passaram do sub-18 para o escalão sénior. As coisas tornam-se mais complicadas, também mais aliciantes, mas mais duras, mais complicadas. É preciso que, da parte da federação, da parte do clube e da parte de entidades privadas, possa haver o apoio que as outras modalidades têm. Para lhe dar um exemplo, algumas destas ginastas foram as que venceram o Got Talent em 2015. Sim. E esse prémio trouxe-lhes alguma visibilidade ao grupo que elas fazem parte, dos Art Gym. É um pouco com as atuações que eles fazem que nós vamos tentando arranjar algumas verbas para eles próprios poderem e quererem continuar. Claro que sai de um extra do trabalho deles. Ou seja, porque ir às atuações implica treinar mais para as atuações. Não é algo pelo que eles fazem. É um extra que é recompensado. Por isso, o que eu queria, o que nós precisamos para ter neste momento, porque temos essa possibilidade, não só com este trio, mas também com a quadra sénior, que foi ao último campeonato do mundo, e que conseguiu um resultado absolutamente notável, apesar de se falar menos. Eu dou sempre o exemplo, se Portugal agora no Campeonato do Mundo de Futebol da Rússia ficar em 4º lugar, tem muito mais impacto do que os sub-17 que começaram ontem o campeonato se vencerem. Ninguém vai falar muito no sub-17, mas se o Ronaldo ficar em 4º no Mundial, é absolutamente notável. Nós tivemos uma quadra de rapazes
o que já por si não é frequente, que ficou em quarto no Campeonato do Mundo, estava em terceiro nas qualificações, ficou em quarto e brilhantemente, foi absolutamente notável, foi o melhor resultado de Portugal da história da ginástica acrobática, mas é um facto, não ganharam nenhuma medalha. E falamos, obviamente, do trio, e para nós também com o mesmo orgulho. Mas eu não quero ser injusta, como é que se chamam esses meninos? Foi de facto um resultado tão bom, sim, que eu só consigo comparar a isto. Ter os sub-18 no futebol a serem campeões do mundo, espetacular, ótimo, mas ter os séniores em quarto, isto aqui aconteceu uma vez, não é? Portanto, estes 4 jovens que treinam, digamos, fazem parte do meu grupo também, do meu grupo de treino, juntamente com a Rita, a Beatriz e a Bruna, o Henrique, ou os Henriques, o João e o Miguel, conseguiram um resultado fruto do trabalho que eles fizeram e que nós fizemos com eles, e que foi a todos os níveis notável. Se faltou uma medalha, não foi por eles, foi porque os adversários também lá estavam para competir, e nós não estávamos sozinhos, graças a Deus, e ganhamos à China, ganhamos à Rússia. Se eu alguma vez pensei ganhar à China nas quadras, que é aquela modalidade, aquela especialidade que os chineses têm fortíssima, ou à Rússia, não é? Muito menos com ginastas tão jovens como estes 4 são, que podiam ainda ser júniores, mas que quiseram, vamos a séniores, é isso, vamos. Viver na pele de um treinador, de um professor, de uma modalidade como esta, com todas as dificuldades que já aqui abordamos, de evolução, de futuro, é viver um bocadinho no limbo, é não saber quando qualquer um dos seus atletas vem dizer, para mim chega, vou seguir outro caminho. Não, felizmente não. Não, porque eu entendo as coisas, não as entendo assim. Chegará uma altura em que eles decidem terminar a carreira, e no meu entender, quando eles decidirem terminar a carreira, é quando eles preferirem. Eu acho é que a maneira como eu penso, nunca eles estarão num sítio que os trate tão bem, os acarinhe tanto e lhes dê tanto como o Acroclube de Maia e a ginástica acrobática. Isso aí eu tenho a certeza absoluta. Não há nenhum trabalho que lhes consiga dar tanto com o pouco, e este pouco é entre aspas, que eles dão. Quando eles tiverem um chefe a quem reportar e tiverem que trabalhar 40 horas por semana, eles vão dar muito valor a tudo isto e ao amor todo que nós temos pelo trabalho que eles também fazem. Portanto, nós trabalhamos para que eles evoluam até o mais tarde, com o máximo de longevidade possível, sendo que muitas das vezes eles terminam a carreira, no meu entender, às vezes cedo demais. Eu costumo dar sempre o mesmo exemplo, e voltando ao futebol, porque é um exemplo que as pessoas percebem, ninguém sabe que títulos é que o Cristiano Ronaldo conquistou até aos 16 anos. Ninguém sabe. Nem a Wikipédia. Nem o Google. Ok? E se o Google não sabe é porque ele não conquistou existe, nenhum. quase, não? Mas ele conquistou. Ele ganhou provas no Sporting, nas camadas de formação, mas ninguém sabe. Com 16 e 17 anos. Só interessa quando ele foi sénior. E, portanto, é preciso que haja condições que os nossos ginastas, que os nossos praticantes de taekwondo, de ciclismo, de judo, sintam que têm as condições para poder ter a longevidade que lhes vai permitir o verdadeiro sucesso. Porque até aos 16, 17 anos são jovens em formação. Pouco mais são do que isto. Por isso, tudo o que nós tentamos no Acroclube da Maia é que eles tenham a carreira o mais longa possível. Claro que isso chega a uma altura em que deixa de ser, como nós dizemos, o patrocínio. Já não é o pai a pagar a viagem, ou o fato, ou a mensalidade. Eles querem ter a sua própria autonomia, estão no 3º ano, no 4º ano da faculdade, já são senhores do seu nariz, já querem as suas coisas. É preciso que haja condições, quer por parte do Estado, quer por parte de outras entidades que os possam apoiar a fazer e a praticar desporto. Toda a gente gosta de contar medalhas nos Jogos Olímpicos. Okay? Todos os programas de Jogos Olímpicos terminam com a contagem de medalhas. Portugal está sempre cá em baixo, e ouvimos sempre aqueles velhos do Restelo dizer que Portugal nunca atinge o patamar disto, daquilo, daquele outro. Muito bem,
é antes de chegarmos aos Jogos Olímpicos que é preciso conseguir isso, essas condições. Não é chegando lá já está feito. Já é tarde, não é? Manuel, até onde quer levar este Acroclube da Maia? Não sei se há um objetivo maior, uma finalidade maior pensada desde já. Nós queremos sempre tentar evoluir o mais possível e não sou eu que quero levar, somos toda uma grande quantidade de pais. O Lourenço falava há pouco, estamos com 350 ginastas, sensivelmente em todas as modalidades, portanto em todas as disciplinas, portanto estamos aqui a falar em mais de 700 pais, pelo menos. Estamos aqui a falar de uma massa crítica enorme e que a nós nos transmite também a responsabilidade de, pelo menos, manter o clube e os resultados que o clube tem e os projetos que o clube lança sempre num patamar elevado. Portanto, neste momento preocupa-nos mais a questão de manter o nível a que chegamos, que é sempre, muitas das vezes é bem mais difícil do que chegar lá. Mas também temos outros projetos e posso já aqui adiantar o Lourenço não falou, mas vamos lançar em novembro próximo a Liga dos Campeões de Acro, que o Lourenço irá falar mais pronunciadamente porque é uma área que ele domina, não é a minha área, mas em relação ao próprio clube, nós estamos neste momento com um projeto de instalações novas. E lançámos o repto à autarquia para que nos ajude, porque pensámos nós que, apesar da ajuda que a autarquia nos tem dado nos anos de existência do clube, nos mais, noutros menos, mas achámos nós que neste momento, dado a importância e ao relevo que ganhou esta modalidade e ganhou o clube na Maia, no Concelho e em Portugal, é a altura de olharem para nós e dizer, vamos aqui criar umas condições estruturais para que o clube se consiga manter neste nível de desenvolvimento e consiga no futuro e que também. feedback é que já foi tendo, Manuel, em relação a esse desafio? O feedback é sempre positivo, porque é a intenção da Câmara Municipal ajudar nesse desiderato, não temos dúvidas disso. Agora, para nós as coisas são muito lentas, para as pessoas provavelmente é o time normal, mas nós gostaríamos que as coisas fossem muito mais rápidas e que o apoio fosse de facto objetivo e fosse criado de uma vez por todas. Acreditamos que num futuro recente seja possível fazê-lo e estamos cá prontos para dar esse passo, que será de facto mais um passo importantíssimo. Eu só acrescento uma coisa, porque eu, como não sou político, posso dizer estas coisas. E nós só temos digamos, não vou dizer ambição, porque isso é uma coisa que é diferente do nosso sentimento. Nós somos provavelmente o clube que dá mais títulos à cidade da Maia. E isto não é nenhum desprimor para nenhuma das outras coletividades, mas acho que é uma constatação de um facto. Não haverá muitas coletividades que sistematicamente todos os anos consigam trazer medalhas em campeonatos da Europa e campeonatos do mundo e taças do mundo. Não deve haver muitos. E há muitos clubes na Maia. E há muitos clubes apoiados pela autarquia. Às vezes o que é preciso é alguma diferenciação positiva e não tratar todos iguais, porque eles não são todos iguais, porque o empenho que dão, pelo trabalho que fazem e os resultados que atingem são diferentes de uns para os outros. Fica então esse apelo. Lourenço, fala-nos então da Liga dos Campeões de Acro para novembro, não é? A Liga dos Campeões é mais uma maluqueira. Já não chegava a termos o Maia International Acro Cup, resolvemos iniciar um projeto novo, a Champions League de ginástica acrobática. É uma competição para clubes, tal e qual como a Liga dos Campeões de futebol, 3 clubes por país, portanto é uma competição limitada, não vêm todos os que quererão, só vêm 3, os 3 melhores de cada país. Vamos ver como corre. Neste momento faltam 6 meses e nós já temos 8 clubes inscritos. Achávamos que não íamos ter nenhum para já, porque, digamos, é no início da nova época, é no início da formação de novos pares, de novos trios, de novos grupos e, portanto,
é para nós uma belíssima surpresa, a 6 meses da prova já termos 8 equipas, 8 clubes inscritos. Por isso, vamos ver como é que corre, mas acho que vai ser uma prova interessante, sobretudo porque tem uma coisa que para nós é fundamental. Nós conseguimos que esta competição tivesse um prize money de 10 mil euros para o primeiro classificado. São quase 40 mil euros de prize money para todos os participantes. E o dinheiro é algo fundamental na nossa modalidade para termos séniores com longevidade. Presidente, vamos ficar naturalmente, professor Lourenço, atentos a essa competição em novembro. Presidente, o clube também, pelo que eu percebi, através do vosso site, tem outras atividades, portanto, porta aberta para toda a gente mesmo. Sim, é verdade. O Acroclube da Maia é um clube muito para além da ginástica, no fundo, e muito para além da ginástica acrobática em particular. É claro que isto é o suporte da nossa existência, mas neste momento temos nas instalações que temos neste momento, com licença, temos uma área também dedicada às atividades do grupo, ao fitness, para movimentar e mobilizar aqui os encarregados de educação, enquanto os seus educandos estão na prática desportiva. Mas o clube é muito mais além disto. O clube tem um projeto que designa o AcroKids, que é um projeto que nós usamos para levar aos colégios e às escolas da área metropolitana do Porto a prática da ginástica, da dança, do judo, portanto, das várias atividades que nós vamos tendo, e tem tido muita aceitação nos diversos colégios. Isto não é fácil, a logística para isto, mas é possível. Portanto, quem lança aqui um alerta, os colégios que nos estiverem a ouvir e quiserem uma apresentação desta atividade, estamos disponíveis, basta contactar-nos, estamos disponíveis para ir lá ao local e fazer uma apresentação. Damos também apoio educativo aos nossos ginastas. Temos um centro de estudo montado desde 2009, acho eu, portanto, que temos lá 50 utentes, portanto, ginastas nossos que os encarregados de educação podem colocá-los na escola de manhã, e a partir daí podem ir só buscá-los no final do treino ao clube, porque o clube trata de todo o resto da logística. Portanto, isto é no fundo condições que normalmente não se encontra em outras atividades. E temos também, lançámos há cerca de 2 anos uma escola de circo, a Salto International, que é uma escola onde nós recebemos vários entre aspas, artistas ou artistas em potência na área do circo, do teatro, da dança, de várias áreas, com idade já adulta, portanto, é sempre após o 12º ano ou após os 18 anos, e que tem tido um bom desenvolvimento. Este ano estamos com 22 alunos, 50% deles são estrangeiros, portanto, vêm de várias nacionalidades para estarem connosco durante o ano. Portanto, é uma forma de utilizarmos e rentabilizarmos as instalações durante o dia, no fundo, quando elas estão pouco utilizadas. E pronto, com tudo isto, temos outros projetos nessa área, na área do circo, mas que ainda são ainda um pouco embrião, que lá chegaremos. Mas pronto, é uma dinâmica que o clube implementou, que já vai muito para além da ginástica acrobática inicial. Bom, e resta-me agradecer a ambos. Muito obrigada por terem estado connosco para nos falar deste vosso projeto, que já tem trazido tanto a todos nós. Obrigada. Muito obrigado. E assim termina mais um Porto de Honra. Hoje ficamos a conhecer o Acroclube da Maia. O Porto de Honra regressa de hoje a 8 dias. Tenha uma boa semana. Porto de Honra.